Gente, isso é muito sério que o pastor está falando aqui. Judaísmo e cristianismo é água e óleo. Não se mistura. Aí nós vemos igreja evangélica guardando o sábado, igreja evangélica demonizando quem come carne de porco. Graça e paz, meus irmãos. Eu estou muito feliz porque estamos aqui na casa do nosso irmão Carlos, irmão na fé. Muito obrigado por nos receber. E está sendo um dia maravilhoso. Estamos aqui com amigos abençoados. Está faltando alguns amigos aqui. Está faltando o pastor Carlos Cardoso, está faltando outros amigos, o David, mas temos aqui a maioria dos nossos amigos estão aqui. Olha, estamos aqui com o pastor Giovanni, estamos aqui com o pastor Claudinei, estamos aqui com o pastor Tiago, estamos aqui com o pastor Rodrigo, estamos aqui com a pastora Karen, estamos aqui com a esposa do nosso irmão Carlos. Então, nós fomos muito bem recebidos aqui. Os filhos, família toda são bênção. Irmãos, eu fico muito feliz aproveitar esse momento. Então, nós decidimos trazer algo que pode ajudar o corpo de Cristo através desse momento, muitos assuntos, e eu vou colocar todos os vídeos aqui no canal. Mas agora eu quero falar sobre um assunto, sobre o Israel. Porque eu estou notando, não é só no Brasil, na África também, se você nunca foi em Israel, então você não é servo de Deus, você não é chamado de Deus. Se você não tem lenço de Israel na sua casa, você não tem areia de Israel, você não tem uma pedra vindo de Israel, óleo de Israel, se você não tem água do Rio Jordão na sua casa, então demônios vão entrar facilmente e você não é escolhido de Deus. Se calhar, você vai no inferno, porque você nunca foi em Israel. Ou a sua salvação é uma salvação limitada. Eu vou começar com o pastor Tiago. O que tem a dizer sobre esse assunto? Obrigado. A paz do Senhor para todos os irmãos aí do canal do Pastor Belísio. Na verdade, assim, tudo isso passa um pouco também pelo misticismo que tem se criado na igreja brasileira. Ele citou também a África, né? Eu já vi alguns vídeos também. E está se havendo uma mistura muito grande, né? Entre igreja e outras religiões, porque o misticismo ele atrai o homem desde o começo da humanidade, desde a criação, após a criação ali, o homem já procurava pitonisas, o homem já procurava videntes, por causa desse misticismo. Hoje nós sabemos que Israel é o centro do mundo, a história bíblica ela ocorre em Israel, ela se passa em Israel. Quem pode, eu vou ser sincero, eu gostaria de estar em Israel conhecendo, vendo a história, visitando lugares históricos, arqueologia, vendo a geografia em vários lugares ali de Israel, montes, o Mar Morto e outras coisas. Porém, nós sabemos que uma água do Rio Jordão ela tem tanto poder quanto a água que sai da torneira aqui da casa do nosso irmão Carlos, em Guarulhos. O que acontece é que muitas vezes alguns pastores eles têm se aproveitado dessa necessidade dos irmãos de buscar um misticismo em muitas coisas. Não é apenas em Israel. Hoje você vê misticismo em tudo. Se o pastor orar por uma taça d'água, em algumas igrejas ele consegue vender essa taça d'água por R$100, por exemplo. Vamos dizer, uma igreja onde acontece milagres, onde os pastores estão acontecendo aí de orar e as pessoas serem curadas, ele pega uma taça d'água dessa aqui, ele ora nela e fala, olha, leva essa taça para quem você está precisando que receba uma cura, custa R$200 e a pessoa será curada. E quando você envolve Israel nisso, eu vejo que esse é o parâmetro que estão usando também. Toda a história que existe em Israel, desde o Velho Testamento, foi a terra onde o Salvador nasceu, viveu, cresceu, morreu, ressuscitou, apareceu para os discípulos saíram de lá para pregar o evangelho aos gentios, e por isso se utilizam, como os lobos em pele de cordeiro sempre se utilizam de situações onde eles possam ganhar, eles também se utilizam da cidade, do país, né, de Israel e da cidade de Jerusalém para isso também, né? É o que eu penso sobre esse assunto. Ô, Glória, eu quero agradecer o pastor Tiago. Eu acredito em tudo que o pastor Tiago disse. Há um pouquinho de lado positivo, embora que muita gente está indo no lado negativo apenas. Não queremos tirar coragem, a força de quem quer ir para Israel, de quem está lá, de quem tem ido, porque existe lado positivo. E nós queremos abrir os olhos dos que não estão entendendo, não estão sabendo dividir. Não estão sabendo, de quem não está sabendo por que está indo lá. Como o pastor acabou de explicar, porque existe quem está se aproveitando disso
para enganar você. Mas vamos lá. Pastor Giovanni, eu já recebi muitas perguntas. Você é pastor há quanto tempo? Eu sou cristão desde a minha infância. Você já viu o túmulo de Jesus? Você já viu... eles falam alguns nomes de certos lugares, que se você não pisou ainda, vai olhar, eu até já fui. Eu sou crente há X anos e tal. Ele já dentro dele se acha maior do que você. O que pastor tem a dizer sobre esses lugares simbólicos? Será que obrigatoriamente crente tem que ver esses lugares ou não obrigatório? E também se tem uma ideia para aumentar sobre isso, pode aumentar. Muito obrigado, pastor Belize, pela oportunidade. Um prazer estar com vocês aqui nessa mesa abençoada. Bom, não vejo obrigatoriedade alguma. Eu acredito que todo cristão ele tem a curiosidade de seguir os passos de Jesus, de ver por onde Jesus andou, de ver por onde Jesus passou. Eu tenho esse sonho de conhecer Israel, mas se Jesus voltar agora, daqui a pouco, eu vou reinar com ele no milênio lá em Jerusalém. Pronto. Então, para mim ser salvo, não há essa necessidade de estar ali, de visitar lugares santos, de visitar lugares historicamente conhecidos pela Bíblia, né? Eu acredito que um pouco de sincretismo religioso, outras pessoas vão realmente porque querem conhecer, outras pessoas vão porque querem usar de má fé e fazer do comércio, né? Como disse aqui o Tiago, hoje em dia vende-se vassoura, vende-se rosa, vende-se tijolo, né? Vende-se feijão, vende-se tanta coisa. Imagina a água do Rio Jordão, que para muitos, né, é uma água milagrosa. Imagina um pedaço de rocha, um pouco de areia, um pouco de terra, como acontece, né? As pessoas vão lá, pegam, trazem para cá e fazem comércio disso. Às vezes nem é de lá, né? Pegou só um pouquinho de lá e misturou com um tanto daqui e começa a enganar o povo. Mas eu acredito que existe aquela chama no coração daqueles que são cristãos de conhecer, de ver o local onde foi a morte de Jesus, onde ele foi sepultado. Bom, resumindo aqui, eu acredito que não é uma obrigatoriedade, nem tem isso na Bíblia, né? Não está escrito lá que para você ser salvo, você tem que entrar na tumba, na sepultura, onde Jesus foi sepultado. Não está escrito lá. Está escrito que eu preciso crer nele, né? E ainda nós somos mais bem-aventurados do que quem vai lá e vê, porque a Bíblia diz que bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram, né? Jesus disse isso para Tomé. Bem-aventurado, nós somos mais bem-aventurados do que os discípulos de Jesus. A gente fala, eu queria ter andado com Jesus, mas nós somos mais bem-aventurados do que os próprios discípulos que andaram com ele, porque nós não vimos, mas nós cremos. Entende? Então, se der para mim ir, glória a Deus, mas se não der tempo, que nós vamos lá, né? Vamos. Vou com o senhor lá em novembro. Amém. Mas se Jesus voltar de novembro, eu vou ver Jesus, não vou ver a sepultura dele, não tem necessidade, né? Mas se der tempo, eu tenho muito prazer de ir lá. E outra coisa, essa questão das pessoas falarem para o senhor, eu acredito que seja lá na África, como o senhor disse que lá, se não tiver um lenço, não tiver uma areia, uma terra. Aqui eu nunca enfrentei essa oposição de pessoas me perguntarem nesse sentido. Você é pastor há quanto tempo? Tanto tempo, mas você já foi para Israel, já foi na sepultura de Jesus? Graças a Deus ainda não tive esses questionamentos, entende? Eu acredito que muita gente inteligente, muitos cristãos inteligentes, estão entendendo o intuito desse vídeo, que é o sincretismo religioso, que é a comercialização da fé, né? Eu acho que é esse o sentido desse vídeo, e você tem que ser inteligente também para não nos julgar mal, né? O pastor Belize não está falando aqui para você não ir para Israel. Quer ir? Vá, mas vá para conhecer. Não vá para idolatrar, sabe? Para, sei lá, se ajoelhar diante de uma rocha. E tem gente que faz isso, né? Infelizmente. Então é isso aí. Muito obrigado, pastor Giovanni, muito bem explicado. E, mais uma vez, tivemos uma explicação bem esclarecedora. Só para aumentar um pouquinho, pastor Giovanni, essas perguntas me veio mais aqui no Brasil. Até eu tenho amigos, uma pastora, que chegou a me mostrar calendário da vida dela. Não foi ainda em Israel, é um dos países que ela tem que conhecer depois de começar a servir a Deus, e mostrou para mim os riscos que um servo corre
porque não tem contato com os judeus. Imagina quem não tem dinheiro para ir. Imagina quem não Então tem. perdeu a salvação. E também não é só no Brasil, pastor. Na África também existem vários servos. Hoje está saindo uma nova doutrina, onde falam, olha, nós abandonamos Deus, abraçamos Jesus e Deus tem ciúme. Muitas igrejas, quando vão lá, os pastores voltam, mudam a doutrina da igreja. Eles vão lá buscar uma nova doutrina. E eu só tenho uma pergunta. Será que, quando o anjo disse, vocês estão procurando um homem vivo no lugar dos mortos, será que aquilo valia apenas naquele dia ou vale até hoje? Será que Israel ainda continua fazendo as coisas que Deus, do jeito que Deus quer deles? Nós acreditamos que Deus nunca rejeitou Israel. Mas será que Israel não rejeitaram Deus? Será que a nossa salvação, nesse momento, depende de Israel ou a nossa salvação depende diretamente da ressurreição de Cristo? Gente, isso é muito sério que o pastor Berizzo está falando aqui. Se aconteceu com ele, com certeza aconteceu com outras pessoas. Mas se aconteceu com ele, nós estamos falando aqui para milhares de pessoas. Não caiam nesse engano. Porque às vezes a pessoa ela entra num desespero porque ela não tem condições. Não é barato uma viagem para Israel. Não é barato. É muitos mil dólares, né? É 15 mil reais, 20 mil reais para você passar lá 5, 10 dias em Israel. E às vezes a pessoa ela não tem condições. Então aí entra num quesito, eu vou comprar minha salvação, eu só vou ser salvo se eu ir para Israel? Então, se você foi atingido por esse engano, é importante fazer essa observação. Não caia nesse engano. Você não precisa ir para Israel para ser salvo. Você precisa simplesmente acreditar que Jesus morreu e ressuscitou. Ele é o centro para a nossa salvação. É nós crermos e acreditarmos nele. Bom, eu acho agora, vou passar para o pastor Claudinei. Pastor Claudinei, eu noto igrejas que estão adotando algumas leis judaicas porque foram a Israel. E eles mostram, vocês que nunca foram a Israel, que estão liderando as igrejas, às vezes não entendem nada. Aliás, existem pessoas mostrando, você não fala a língua hebraica, você não fala, então você não é indicado para pregar, porque você não entende nada da Bíblia. Você tem que falar a língua hebraica, você tem que conhecer pelo menos a terra onde veio a palavra de Deus. Se você não conhece nada disso, como você quer pregar? É por isso aparecem pessoas falando o nome de Yahusha, porque vocês estão falando porco, nunca foram para Israel. Vai em Israel, começa a passar a câmera, olha, o próprio israelita não acredita em Jesus, e vocês ficam falando à toa. Então vocês vão no inferno todos. Primeiro tem que vir conhecer a Terra Santa. Eu não sei se essa Terra Santa, em que sentido? Eu acredito que Abraão é abençoado, Deus abençoou o povo de Israel, nós temos que orar por eles. Eu acredito. Será que quando Deus chama Israel a Terra Santa, é para a gente ir morar todos lá? É para a gente ir pegar tudo que eles acreditam? É para a gente dizer qualquer judeu que apareça à nossa frente realmente é servo de Deus? Realmente temos que seguir o que os judeus todos fazem? Ou está faltando algumas palavras aqui? Obrigado, pastor Berizzo, pela oportunidade de estar aqui participando junto com todos vocês, aos pastores que já participaram. É um assunto muito, muito importante, muito interessante. Os pastores foram bem felizes nas suas colocações. Eu vejo da seguinte forma, a salvação não está vinculada a um território, a salvação não está vinculada a um lugar histórico, a salvação está vinculada ao sacrifício perfeito que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário e a sua ressurreição deixando a tumba vazia. Essa é a grande realidade. Quanto à questão de você ir até Israel, eu acredito que é um sonho de todos os cristãos que conhecem, né, a história do Evangelho, principalmente Mateus, Marcos, Lucas e João, que relata o caminho que Jesus trilhou, a trajetória da onde a igreja nasceu, que foi no cenáculo do Espírito Santo ali em Jerusalém, toda aquela região, né, o Monte Horebe, que fica no território do Egito, mas que foi onde Moisés recebeu as tábuas da lei. Então, eu vejo, né, que há um sonho de muitos conhecer esse lugar. Dentro deste sonho, entram os oportunistas que aproveitam desse momento turístico, desse momento que as pessoas desejam conhecer esse lugar e, automaticamente, fazem, né, as suas usurpações, tirando dinheiro de pessoas, vendendo passagens acima do valor, você está entendendo? Mentindo, enganando, passando pessoas para trás e incutindo na mente das pessoas um evangelho judaizado. O que é o evangelho judaizado? É o evangelho que você usa kippá.
É o evangelho que você usa um talite. É o evangelho que você, entende, precisa tocar o chofar porque você está chamando o Deus do Shabat, que é o Deus do sábado. Quando na realidade, judaísmo e cristianismo é água e óleo. Não se mistura. Embora servimos o mesmo Deus, que é o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas o judaísmo é o judaísmo. Ele está embasado em 613 leis que Deus deu para Moisés, que está dentro da Torá. Cristianismo está embasado em Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, não tem nada a ver a Torá com as 613 leis com o Evangelho, que são as 4 cartas que os apóstolos escreveram. Evangelho relata a história de Jesus. 613 leis revela o que Deus deu para o povo na saída da terra do Egito. Os judeus vivem embasados em cima disso, naquelas leis do povo que saiu da terra do Egito. E nós, igreja, nós não temos nada com o povo que saiu da terra do Egito. Nós temos sim com o sacrifício que foi feito na cruz do Calvário e a tumba que ficou vazia. Então, a nossa ligação é com o Evangelho e não com as leis judaicas. Aí nós vemos igreja evangélica guardando o sábado, igreja evangélica demonizando quem come carne de porco, igreja evangélica satanizando quem toma café. Mas qual é o problema disso? Simplesmente pessoas que querem incutir, né, o judaísmo dentro do cristianismo, quando na realidade não mistura. Água e óleo não se mistura. Se você chegar num judeu e perguntar para esse judeu, olha o café aqui, o café é do mal, hein? O café é do mal. Se você chegar num judeu e perguntar para eles, o Deus de vocês, o Jesus dos evangélicos é o Messias de vocês, eles vão dizer não. Eles vão dizer não. Assim também nós, como evangélicos, nós não temos as leis judaicas como a lei da nossa salvação, porque o fim da lei é Cristo. Quando ele, estaquiado naquela cruz do Calvário, bradou, está consumado, ali morreu toda a lei. Então, se eu estou no evangelho, o que eu quero com lei? Eu não tenho nada a ver com a lei. E esse é o grande problema. Por isso que as pessoas vão para Israel e volta de lá judaizado, volta de lá usando um talite, volta de lá querendo guardar sábado, você está entendendo? Aqui no Brasil, tocando chofar, porque é o toque do chofar que vai trazer a presença do anjo, isso e aquilo. Tudo isso é mistura, tudo isso é falta de conhecimento, tudo isso é engano, tudo isso é heresia. Israel é um lugar glorioso, fantástico, quando você vai para conhecer, quando você vai para estar ali fazendo uma introspectiva da sua pessoa, dizendo, Deus, aqui nesse lugar foi onde o Senhor doou o teu filho, nessa montanha aqui, ó. Ele foi crucificado aqui. Como eu sou pecador, como eu sou miserável, eu preciso melhorar. Essa tumba que está vazia, foi aqui que o teu corpo ficou, mas ao terceiro dia tu ressuscitou. Como grande foi o teu amor por mim, eu preciso melhorar. Quando você vai para a introspectiva pessoal, é uma bênção. Agora, quando você vai para judaizar a tua fé, você volta de lá uma pessoa mística, uma pessoa com a fé derrotada e que não vai trazer nenhum benefício. Pelo contrário, você fica fragilizado para os enganadores e usurpadores te passar para trás com as farsas e as mentiras deles. Muito forte, muito bem explicado, como os dois homens de Deus que começaram também explicaram muito bem. E eu acho que quem vai ver esse vídeo vai parar de nos perguntar por quê? Será que você fala a língua hebraica antes de pregar? Porque eu recebo isso, pastor, até nos comentários. Eu recebo isso. Pastor, está falando da volta de Cristo, será que fala a língua hebraica? Será que já foi mesmo em Israel? Será que você já leu Torá? Será que conhece o nome do Eterno na língua dos israelitas? Eu sempre respondo assim, até nas lives. Olha, eu falo 8 idiomas. Chega. E não é fácil memorizar um idioma. E esse 8 idiomas eu aprendi em toda a vida. E nesse 8 idiomas, Deus realmente ele se comunica com pessoas nesses idiomas. A minha avó só falava um idioma e Deus se comunicava com ela. E eu que falo 8 idiomas. Pastor Rodrigo, ouvindo que os servos de Deus falaram, que eu acho que a ideia é muito forte. Todos que falaram, os 3 pastores, falaram tão bem que vai ajudar também os irmãos que estão assistindo. Mas será que não estamos cometendo erro quando estamos crendo dessa forma? Porque a Bíblia diz assim, Jesus falou para aquela mulher, a salvação vem dos judeus. Falou para a mulher samaritana, a salvação vem dos judeus. Será que Jesus não queria nos mostrar que nós temos que idolatrar os judeus? Nós temos que aprender a língua hebraica, nós temos que aproximar e aprender com os judeus. Será que não é a imagem que Cristo queria passar ou ele queria passar outra coisa? O que o pastor acha sobre a nossa salvação? E com essas palavras que Jesus disse para aquela mulher no livro de João, capítulo 4.
o que é que Jesus ia passar para nós? A paz do Senhor, pastor Belísio, a paz do Senhor, os irmãos do canal do pastor Belísio. Para começar, irmãos, a Bíblia fala para nós em João, primeiro, que o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Né? E o verbo se fez carne, né? E habitou entre nós. E veio para que era seus, e os seus não receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-os o poder de serem feitos filhos de Deus. Nesse episódio da mulher samaritana, Jesus ainda estava ali nos judeus. E até então ele não tinha sido rejeitado até o momento. Mas a Bíblia vai dizer para a gente que quando Israel rejeita Jesus, então nós passamos a ter direito de ser chamados filhos de Deus, os quais não nascemos da vontade da carne nem do homem, mas da vontade de Deus. Então, meus irmãos, a questão de ir para Israel e não ir para Israel, isso vai na questão financeira de cada um. Se você tem condições de ir, vá. Por quê? A Bíblia nos diz que a fé vem de ouvir, e ouvir o que, irmãos? A palavra de Deus. Agora, você imagina você indo para Israel ver. Só de você ouvir, a sua fé aumenta. Já imagina você poder pôr o pé na tumba onde Jesus foi sepultado. E legal ainda, que se você for na tumba dos vultos da história, de Allan Kardec, de Buda, de Maomé, lá vai estar escrito, restos mortais de tais. Mas se nós formos no túmulo de Jesus, meu irmão, você vai entrar, vai estar vazio. Ah, eu também arrepio. Está escrito assim, ó, não está mais aqui, ressuscitou ao terceiro dia. É um motivo muito gratificante você poder pôr os pés na tumba e ver que a tumba está vazia. E ele fala assim, olha, ele diz antes de partir, ó, eu vou para o Pai, mas eu enviarei o Consolador que estará convosco até a consumação do século. Olha, a irmã está até falando ali, ó, filma ali, irmã ali. Irmãos, é a presença de Deus. O que acontece, irmãos? Ele foi para o Pai, mas quando eu coloco o pé na tumba de Jesus, quem estará comigo? A presença do Espírito Santo. Então, além de eu ouvir a palavra de Deus, eu estou vendo com meus olhos. Então, irmãos, isso para nós é um dos episódios, né? Tem vários episódios, o pastor Claudinei vai ter o prazer de nos levar até lá e vai nos mostrar cada lugar, cada passo, né? E eu, assim, eu fico triste quando eu vejo as pessoas fazendo disso um místico, né? Trazendo, igual o senhor diz, as leis e aplicando na igreja. Estamos vivendo a era da graça, irmãos. Não estamos mais na lei. Então, nós somos hoje escolhidos por ter aceitado a Jesus como Salvador. E por isso, eu e você temos acesso à presença do nosso Deus. Eu não vou falar mais coisa, porque senão vai ficar muito longo o vídeo, mas Deus abençoe a cada um de vocês, no nome do Senhor Jesus. Muito forte. Nós ouvimos o que o pastor falou. Olha, vou passar rapidamente para nosso irmão Carlos. Ele vai nos falar a sua experiência. O que ele acha sobre ir em Israel? Eu sei que ele ouviu todos os servos falando aqui. O que ele acha? Ele também tem a data marcada. Ele vai lá, por que intuito? Só para deixar claro, todos os pastores falaram aqui, pode ir se tem como ir. Tá? Não é pecado, não é mal, é bom, mas está indo lá fazer o quê? Agora, eu queria ouvir o que nosso irmão tem na mente sobre o Israel e a salvação. Irmão Belísio, eu vou falar para o irmão. Irmão, Israel. Tudo começou em Israel e tudo vai terminar em Israel. Verdade. Jesus, quando ele saiu ali em 1 Atos 1:11, ele falou que ia. Zacarias 14:2-3, ele falou assim, ele vai voltar. Da onde ele saiu? Do Monte das Oliveiras. Aonde ele vai voltar? No Monte das Oliveiras. Irmão, é muito impressionante. Eu falo assim, ó, irmão, a Bíblia, eu falo assim, se você não conhecer a história de Israel, você não vai conseguir conhecer a Bíblia. A história de Israel está dentro da própria Bíblia. Então, sabe, o que me chamou a atenção, eu amo Israel. Porque, sabe, Deus escolheu aquela nação, Deus escolheu aquela terra. Sabe? Não é idolatria que eu vou lá, idolatria. Sabe? É a expectativa de você ver todos aqueles lugares onde ele passou. Sabe? Aquilo ali é forte demais. Israel é muito forte. Sabe? A palavra Israel. Sabe? Jesus de Israel. Sabe? O Deus de Israel. É forte demais. Então, eu vejo assim, irmão Belísio, né? Israel, sabe? É
é forte, é a palavra muito forte, porque eu não conhecia nada de Bíblia, eu era um católico praticante, não conhecia nada. A partir do momento que eu conheci a palavra, eu tive o desejo de me aprofundar e de conhecer. E tudo me explica ali em Romanos 11, sabe? Ali Deus escolheu um povo. Aquele povo foi escolhido por promessa. E ele falou, aquele povo foi escolhido por promessa. Então a gente não pode ser soberbo de tirar eles fora, porque Deus vai vir salvar eles também. Só que Deus falou assim que a gente ia ser salvo pela fé. Então aí se você pegar em Efésios, ele fala dos dois povos, né? Que somos nós, que vamos ser salvos pela fé, e eles que vão ser salvos pela promessa. Então, irmão, Israel, sabe, é um lugar que gera expectativa no coração do crente. Porque, sabe, a gente fala, Israel, Israel, sabe, idolatria. Não, irmão, sabe, é uma expectativa, sabe, de você saber que tudo começou ali e tudo vai terminar ali. Meus irmãos, nós ouvimos todos os pastores falando, também acabamos de ouvir o nosso irmão Carlos. Impressionante cada defesa de cada um. E também impressionante o que o irmão Carlos falou, tá? Os pastores falaram muito bem que toma cuidado, porque existem pessoas que se aproveitam disso. É bom ir conhecer, porque é um lugar onde aconteceu história, mas toma cuidado para não se envolver a certas coisas que não faz parte das nossas promessas. E o irmão Carlos falou também muito bem, ele disse que para ele é algo forte. Quando se fala de Israel, é um povo, primeiro que Deus escolheu. É aonde começou. A nossa história da fé é aonde vai terminar. E eu sei que muita gente não sabe, no fim, Jesus vai descer no Monte das Oliveiras, que ele virá para se reunir com o povo judeu, tá? Jesus vai vir depois da grande tribulação, mas nós não estaremos lá. É onde vai terminar a história da humanidade, não a nossa, a história da humanidade, da fé. Então, nossa história como igreja termina na terra no arrebatamento. Para os judeus, a história deles termina no Monte das Oliveiras. Muita gente não entende isso, irmão Carlos. Muitos pensam, não é arrebatamento, porque Jesus vai descer todos os olhos do verão, vai estar lá no Monte das Oliveiras. Não, ele vai estar no Monte das Oliveiras, sim. Vai voltar com os santos, com a igreja, É com a igreja, e ele vai se reunir com o povo judeu no Monte das Oliveiras. É a mesma coisa como o José, ele se reuniu com seus irmãos. Mas o que aconteceu? O que aconteceu? Ele estava com uma esposa egípcia. E quando olharam a esposa, era tão linda que é a imagem da igreja. Rejeitaram José, rejeitaram Jesus. José reencontra os irmãos, eles pedem perdão. O povo de Israel reencontra Jesus, vão pedir perdão, vão se ajoelhar. Então, é muito forte o que se falou aqui. Se você quer ir para Israel, vai para conhecer a história. Não chega lá, começar a pegar coisas que o ser humano aumentou, como todos os pastores falaram, não coloca coisa judaica, pensando que é lá que está a nossa fé. Realmente eu estou muito feliz por tudo que acabei de ouvir aqui, e você que está nesse canal, que Deus abençoe você, deixa like, inscreva-se no canal, compartilha. Eu quero dizer para o irmão, saiba que o irmão é grande pregador. É grande pregador. Não pensa que em vão que Deus está aproximando o irmão de nós. É um pregador mesmo, que não se limita pensando que só pode ouvir, pode transmitir também. E, em nome de Jesus Cristo, o irmão vai ganhar muitas almas. E vai surpreender muitos servos que olham assim e pensam que o papel dele é só isso no corpo de Cristo, é só aquilo e aquilo, aquilo. E vão assustar o que Deus vai fazer, porque eterno, ele surpreende as pessoas. Eu vi Deus surpreendendo as pessoas pela vida de muitos servos que talvez estavam no banco de trás, talvez estavam aí apenas sentados para ouvir, mas um dia, quando Deus começou a sua obra, não importa o tempo, não importa o quando, mas irmão vai testemunhar o nome do Senhor Jesus Cristo, com o número de almas vai ganhar para Jesus Cristo, por causa daquilo que ele colocou dentro do irmão. Quero agradecer a todos por esse momento, que realmente há muitos anos Deus tem um propósito na vida do meu esposo. E agora ele está encontrando os homens de Deus que a gente tem buscado e esperado a volta de Cristo. E Deus está preparando o seu povo. Eu acredito que aqui já está começando a juntar o povo de Deus. Amém? Obrigada por essa tarde, por esse dia.
Que Deus nos abençoe, nos proteja, que leve os irmãos em segurança e que os tragam de volta várias vezes. Amém? Obrigada. Glória a Deus, graça e paz, povo de Deus. Eu também quero agradecer ao Senhor por essa oportunidade de estar aqui no meio dos servos de Deus, ouvindo, né, palavras do Senhor, palavras que edificam, palavras que transformam, que traz alegria, que traz vida. E quão maravilhoso é sentar à mesa e falar de Jesus, falar da presença de Deus. Está sendo uma tarde maravilhosa, quero agradecer. Eu tô falando pastor da hora que eu cheguei aqui. Pastor, pastora. Que Deus abençoa. Muito obrigado pelo carinho, pela recepção. Obrigado a cada um dos irmãos. E agora é o momento da gente orar, né? Agradecer a Deus por tudo, porque a Ele seja dada toda a honra, glória e louvor. Se nós estamos aqui, é por causa dEle. Amém? Amém. Vamos orar. Fica de pé. Soberano Deus e eterno Pai, nesta tarde, Senhor Jesus, nós te agradecemos por esses momentos na Tua presença, de conversa, diálogo, Senhor, experiências contigo. Que o Senhor continue nos abençoando, nos proporcionando mais momentos assim. Que o Senhor nos guarda, nos proteja, nos blinda, Senhor, de todo mal. Que as Tuas mãos estejam estendidas sobre cada um de nós, sobre esta casa, Senhor, sobre esta família. Que o Senhor possa jogar por terra todo impedimento, toda barreira, tudo aquilo que não provém de Ti, que venha a ser repreendido, Pai. Graças nós te damos, Senhor, por cada um dos Teus filhos. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Glória a Deus. Jesus é bom. Aleluia. Jesus é maravilhoso. Deus abençoe. Graça e paz, irmãos.